comprou um terreno e quer construir. Qual o primeiro passo você deve tomar? Eu sou o engenheiro Gustavo Badur e estou aqui para te esclarecer as etapas para o primeiro passo para uma experiência nova sem traumas e, principalmente, sem surpresas desagradáveis. Partindo do princípio que você não está habilitado para fazer os projetos, e nem teve formação acadêmica para isto, você vai precisar de um profissional de arquitetura ou de engenharia civil. Mas qual contratar e qual a diferença? Generalizando, o arquiteto é um artista, preocupado com as partes estéticas e funcionalidades. Já o engenheiro civil tem o foco na execução, prazos e custos. Isto não quer dizer que o arquiteto não tenha preocupação com execução, prazos e custos, nem tampouco que o engenheiro civil não tenha a preocupação com as partes estéticas e funcionalidades, apenas que a formação acadêmica dos dois são diferentes. Mas não se preocupe em decidir agora, você precisa de algumas informações antes. Para que o profissional consiga fazer um anteprojeto do imóvel, ele irá precisar de algumas informações, como dados do terreno, tipo de construção, quantidade e função dos cômodos necessários, descrição resumida e aproximada dos acabamentos, verba disponível aproximada para a obra. Em episódios seguintes, vou guiar você na tarefa de estimar o custo da obra para que você consiga ter uma base sólida para a tomada de decisões. Como organizar estas informações? Vamos separar por locais de pesquisa. Dados do terreno. Parte destas informações se encontram na matrícula do terreno que consta no cartório de registro de imóveis. Endereço, inclinação, se tiver o projeto planealtimétrico ajuda bastante. Utilidades públicas existente, água, energia elétrica, esgoto, asfalto, etc. Padrão das construções existente na vizinhança. Padrão das construções é importante para resguardar o seu investimento. O padrão do imóvel não deve ser muito diferente do padrão da vizinhança, pois, uma casa de alto padrão tende a se desvalorizar em um bairro de imóveis de baixo padrão, e uma casa de baixo padrão também se desvaloriza se estiver em um bairro de alto padrão. Da futura construção, tipo da construção, se será residencial, comercial, industrial ou misto, comercial e residencial, tipos de cômodos. Temos que relacionar os cômodos que temos intenção de construir, como por exemplo, quartos e a quantidade, banheiros e a quantidade, cozinhas, espaço para os pets, acabamentos a serem utilizados, qual tipo de piso, rodapé, esquadrias, janelas e portas, tipo de cobertura, telhado ou laje impermeabilizada, tipos de telhas, etc. Todas as suas expectativas para o futuro imóvel. Aqui é a única hora que vamos falar de sentimentos, sonhos e expectativas. Após esta etapa, vamos falar apenas de fatos e custos. Bom, agora vamos para a etapa seguinte. Visita ao terreno. Para esta visita seria bom levar um pedreiro junto com trena e mangueira de nível para tirar algumas medidas. Confirmação das medidas do terreno. Não é incomum ter divergências entre as dimensões de escritura e dimensões reais. Como vamos ver mais à frente, a construção civil hoje no Brasil ainda é artesanal. É o homem fazendo o serviço com as mãos. Então teremos desvios. Se seu vizinho errou na alocação da casa dele, ele pode ter invadido seu terreno. O que fazer? Temos 3 opções. Opção 1. Aceitar que seu terreno ficou menor e viver em paz com seu vizinho. Opção 2. Conversar com seu vizinho e assumir os custos de desmanchar e refazer a parte da casa ou muro do vizinho que está invadindo o seu terreno. Opção 3. Iniciar uma disputa judicial que irá consumir tempo, dinheiro e você terá um inimigo do lado do seu imóvel. Pior opção e eu não recomendo.
A decisão que você tomar irá impactar na disponibilidade de recursos para a obra, e no bom relacionamento com a vizinhança. Medição dos níveis aproximada. O pedreiro vai tirar as medidas de nível do terreno, pois estas informações impactam diretamente no custo da preparação do terreno para início da obra, e o projeto precisa ser feito de acordo com as características de cada terreno. Orientação do terreno com respeito à linha norte-sul magnética. Esta orientação do terreno é importante para o projetista saber qual a posição do sol ao longo do dia, se a piscina terá sol da manhã ou da tarde, ou se terá sol o dia todo, por exemplo, situação do terreno em relação à quadra em que se encontra. Esta posição é importante para entender o funcionamento do quarteirão, se seu terreno é de esquina ou é um terreno de meio de quadra, qual a posição no quarteirão para conferir se está de acordo com a escritura. Situação dos imóveis no entorno. No primeiro momento seria importante analisar a posição dos rebaixos de guias, entrada de garagem e saída de água pluvial dos terrenos vizinhos para que sua obra não atrapalhe a vizinhança. É importante também avaliar as condições dos imóveis vizinhos, pois sua obra pode abalar as construções existentes. Falaremos disto em episódios futuros. Posicionamentos de interferências como postes, árvores, redes de esgoto e águas pluviais. Isso é importante para que a sua entrada de garagem não tenha um poste ou árvore na frente da sua entrada de carro. Toda mudança é possível na teoria, mas nem sempre se consegue autorização da prefeitura ou da companhia elétrica para estas mudanças. Consulta a prefeitura. Esta consulta é para você, proprietário, entender o que pode ser feito no seu terreno. O ideal seria verificar o plano diretor da cidade e a lei de zoneamento antes da compra, mas é fundamental consultar antes do início da obra. Lá estão as regras para a ocupação de todos os espaços da cidade. Você deve verificar o seguinte: a área do lote que pode ser edificada, recuo mínimo de frente, recuos mínimos laterais, recuo mínimo de fundo, altura máxima para o edifício, existência ou não de projeto de desapropriação para alargamento da rua ou outro melhoramento público. Zona a que pertence a rua para efeito de possíveis interdições deverão ser consideradas. Consulta ao Código de Edificações. Consulta a Lei de Zoneamento. Com todos esses dados em mãos, o profissional habilitado tem todas as informações necessárias para começar os projetos. Se você quiser, podemos marcar uma consulta particular, para quem é de Londrina e região presencialmente, ou por aplicativo de conexão remota, como o Zoom para todo o Brasil. Mande um e-mail para engebadura@gmail.com e marcamos um horário. Eu sou Gustavo Badur, engenheiro civil. Não sou narrador, nem youtuber. Não se esqueçam de deixar o like ou seu dislike e se inscrever no canal. Apenas o interesse de vocês fará com que novos episódios sejam feitos. Participem e comentem. Respondo às dúvidas nos comentários à medida do possível. Boa obra!